Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Sou a professora Renata Freire e hoje, para darmos continuidade no conteúdo de Present Continuous, hoje aprenderemos as formas negativa e interrogativa desse tempo verbal que é tão importante. Mas antes de iniciarmos, tem uns recadinhos. Lembrem-se de curtir o vídeo e quem ainda não se inscreveu, aproveite e já ative o sininho. Então vamos lá aprender mais um pouco. Lembrando que o Present Continuous é o verbo que expressa a ação que está acontecendo no momento da fala. São os verbos com as terminações em ando, endo, indo e ondo. Nosso famoso gerúndio. Caso vocês não lembrem mais da forma afirmativa do Present Continuous, deem uma olhadinha no vídeo anterior que tem uma aula bem explicativa e super fácil. Então, veremos agora a forma negativa. Como é feita a formação? É formado pelo sujeito, mais o presente do verbo to be, mais o not, mais o verbo principal, acompanhado do ing. Então, vejamos aqui o sujeito, o verbo to be no presente, mais o not, o verbo principal, que nesse caso é o to dance, significa dançar, acompanhado do ing. Então, pessoal, as regras para os verbos seguem as mesmas da forma afirmativa, só teremos que acrescentar o not após o verbo to be. Então, esse exemplo aqui vamos colocar na forma afirmativa. It is sleeping. Ele está dormindo. Então, seguindo esse nosso exemplo aqui, esse outro. It isn't dancing. Ele não está dançando. Ele está dormindo, né? Certo? Então, vejamos mais alguns exemplos. Aqui coloquei a forma afirmativa para vocês verem como é simples, que é só acrescentar o not após o verbo. Então, aqui, she is working, ela está trabalhando. E na forma negativa, ficará she isn't working, ela não está trabalhando. Lembrando aqui, eu coloquei a forma contraída do verbo to be mais o not. Então, aqui embaixo tem as formas contraídas, que vocês vejam, ó. Is, not, é a mesma coisa que isn't. Are not, aren't. Certo? Então, coloquei aqui para vocês lembrarem. Então, nosso outro exemplo aqui, da forma afirmativa, they are playing. Na forma negativa, como ficará? They aren't playing. Viu? Bem simples, só acrescentar o not após o verbo to be. Agora vejamos a nossa última forma do Present Continuous, que é a nossa forma interrogativa. Então, como ele é formado? Pelo presente do verbo to be, mais o sujeito, mais o verbo principal acompanhado do ing. Então, aqui segue esse modelinho, para vocês verem que é apenas inverter a posição do sujeito com o verbo to be. Então, o verbo to be passa na frente do sujeito. Então, I am speaking, eu estou falando, é a forma afirmativa. Am I speaking? É a nossa forma interrogativa. Eu estou falando? Claro que no nosso português a diferença é a entonação, né? E no inglês, o verbo to be passa para frente do sujeito. Certo? Vejamos aqui como fica, ó, o verbo to be na frente, depois o sujeito, depois o verbo principal, que nesse caso é to speak, que é falar, acompanhado do ing.
Então, seguindo o nosso exemplo, am I speaking, certo? Bem tranquilinho, só inverter a posição do sujeito e do verbo. Agora, pessoal, vamos ver alguns exemplos de como fica a forma afirmativa, she is eating. Na forma interrogativa ficará, is she eating? Outro exemplo, forma afirmativa, they are making a cake. E na forma interrogativa, are they making a cake? Então, a forma afirmativa eu sempre coloco só para vocês verem, né? O que muda, o que acrescenta ou não, nesse caso só inverte, né? Só inverter a posição. Mas é isso. É bem tranquilo, bem fácil, não tem mistério. Então agora vamos recapitular as três formas. No vídeo anterior nós vimos a forma afirmativa, onde tem aula explicativa, né, das regrinhas. Esse vídeo estamos vendo a forma negativa e a interrogativa. Então, coloquei as três formas para vocês verem a diferença. Então, aqui a primeira, I am sleeping. Na negativa, como ficará? Só acrescentar o not depois do verbo. I am not sleeping. E na interrogativa, am I sleeping? Por exemplo, Susan is studying. A negativa, Susan isn't studying. Interrogativa, is Susan studying? O próximo, they are working. Na negativa, they aren't working. E na interrogativa, are they working? Então, são as três formas. Vocês viram que é bem tranquilo e bem fácil. Então, pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que tenham gostado da aula explicativa e que tenham principalmente aprendido com esse tempo verbal que é tão importante, né? O nosso conhecido gerúndio, present continuous. Então, compartilhem o vídeo com outros colegas. Peço que deixem o seu like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para estarem sempre por dentro dos nossos vídeos do canal. Então, pessoal, por enquanto é isso aí. Fiquem bem. Um beijo grande e até o próximo vídeo.